gnosticismo. Aí ele passa umas outras coisas aqui, mas está ligado ao que a gente já falou. E ele fala aqui, ó, de alguns líderes da época do surgimento do cristianismo que interagiram com esses movimentos gnósticos, tá certo? Líderes gnósticos que tentaram entrar na igreja. Saturnino, Basílides e Marcião são os principais nomes do gnosticismo dos primeiros séculos. Marcião, ele vai formar um cânon dele, vai selecionar alguns trechos da Bíblia, que ele vai dizer que são os livros sagrados. Ele vai pegar parte de Lucas, parte das cartas de Paulo, e vai formar um cânon para ele. E ele vai tentar que a igreja aprove esse cânon. A igreja vai rejeitar e ele vai seguir com o seu movimento a parte da igreja. Marcião, a gente vai ver daqui a pouco do marcionismo. Não vou entregar o ouro agora não. Vamos ver. Tem que ver a hora. Mas lá embaixo vai demorar. Está pregando ainda. Os gnósticos, aí depois você pega a gravação. Tá bom? Os gnósticos formularam 3 conceitos. Negavam a realidade do corpo de Cristo, que eu falei para você já. Para eles, Jesus apenas parecia com um homem, tá? E afirmavam que Cristo tinha um corpo real, mas negavam que fosse material. Então diziam que o corpo de Cristo ele tinha uma outra substância que não poderia ser matéria, porque a matéria, como eles diziam, é inerentemente má. O gnosticismo e a nova era, interações, né, das ideias gnósticas no movimento nova era que está presente hoje. Poucos têm a faísca divina, dualidade entre material e espírito, é oposto à Bíblia, menospreza a matéria. Então você tem a questão do hinduísmo, animismo, nirvana, se livrar da matéria, tá certo? Então você tem esses movimentos que estão presentes aí também nas ideias gnósticas. São do animismo dos gregos e egípcios. Todos os homens são divinos. Tudo é bom reconciliar com a criação. Utiliza a linguagem bíblica, promulga a ecologia e o cuidado do corpo. São filosofias orientais do budismo e hinduísmo. Então, um comparativo, né, entre os dois, gnosticismo e o movimento nova era. Docetistas, de uma forma básica aí, vamos ver, ó. Esses movimentos aí, como já falei, influência do gnosticismo e movimentos que saem de dentro da igreja. Docetismo, página 52, só o primeiro parágrafo, olha só o que diz. A palavra docético, que se deriva do termo grego dokeo, que significa parecer, o docetismo era uma entre várias seitas do gnosticismo que causou muitos problemas doutrinários para a igreja primitiva. A geniosa vida de Jesus, tá certo? Com suas numerosas e poderosas obras, fez muita gente sentir a necessidade de explicar como ele fazia essas coisas e quem era ele. Seria Jesus um ser angelical disfarçado de um homem? Seria ele o Logos encarnado? Seria ele apenas um homem altamente desenvolvido através do poder do Espírito de Deus? A figura de Jesus seria mitológica, criada pela igreja primitiva? As perguntas, né, que surgem em torno da pessoa de Cristo. E aí, a partir desses movimentos, influenciados pelo gnosticismo, tentando entrar na igreja, por causa deles vai surgir os concílios. Concílio de Éfeso, concílio de Calcedônia, que vão estabelecer qual é o entendimento da igreja sobre a natureza de Cristo, qual é o entendimento da igreja sobre Deus, o entendimento da igreja sobre Trindade, sobre o Espírito Santo. Tem que definir para poder não serem contaminados com essas distorções, com essas heresias. Conforme a tela, ó, docetistas, representantes, ó, Basílides, Valentiniano, Patripacianos e Sabelianos. Então, as diversas correntes de sabelianismo. Final do primeiro século, quando eles surgem, Jesus tem genuína divindade. Então, eles criam na divindade, mas não na humanidade. Jesus parecia humano, mas era divino. Não teve uma condenação oficial dirigida aos docetistas, mas as doutrinas deles foram combatidas. E aí tem essas questões aí, tem embaixo ali, ó, Irineu e Hipólito defenderam a igreja contra essas heresias docetistas. Na parte maior, doquel, parecer, aparentar, entre 70 e 170, são bem antigos. Ó. 70 é a destruição do templo, a igreja está ainda se propagando. Vai ter evangelho que vai ser escrito ainda. Evangelho de João, né, a Apocalipse, vai ser escrito ainda. 70, já tinham docetistas aí, trabalhando somente dentro do gnosticismo e depois trabalhando também com ideias cristãs, né? Trazendo o gnosticismo para tentar colocar dentro do cristianismo. Negavam a realidade do corpo de Cristo,
tá certo? O corpo de Cristo era só aparente. Esse ponto de vista era a sequência lógica da suposição de que o mal é inerente à matéria. Se a matéria é má e Cristo era puro, então o corpo de Cristo deve ter sido meramente fantástico. O docetismo era simplesmente uma filosofia pagã introduzida na igreja. Então, é um movimento totalmente pagão e totalmente gnóstico, tentando entrar na igreja lá no início. Marcionismo. Página 54. Só o primeiro parágrafo, ó. Marcionismo. Vamos lá. Marcionismo é o nome que se dá a uma seita cristã criada por Marcion, ou Marciano. Com respeito ao seu nascimento, não se sabe exatamente, embora sabemos que ele faleceu por volta de 165 depois de Cristo. Temos informações que Marcion nasceu em uma região chamada Ponto. Pedro escreveu inclusive cartas para essa região. Na Ásia Menor, onde atualmente fez parte do território da Turquia. Ele foi um influente mestre cristão que finalmente fundou uma escola gnóstica, que fazia fortes oposições ao verdadeiro cristianismo da época. Ele foi excluído em 144 depois de Cristo por causa das heresias que ensinava. Os maiores opositores da sua doutrina foram Tertuliano e Epifânio. Não precisa demorar muito, porque eu já até expliquei acerca do marcionismo. Veja, basicamente, esse Marcião, ele tinha ideias gnósticas, ele reinterpretou o cristianismo a partir das suas ideias gnósticas. Olha a conclusão que ele chegou. O Antigo Testamento, ele é todo condenável. Por quê? Porque o Antigo Testamento pertence a um Deus chamado Demiurgo. O que é o Demiurgo? Dentro do cristianismo, Demiurgo é um falso Deus, é um Deus menor, é um Deus inferior, é um Deus mau. Um Deus que criou a matéria para aprisionar os seres humanos, aprisionar as almas dos seres humanos. Existe um Deus verdadeiro que está acima do Demiurgo, tá certo? Mas quando as almas caem do céu, do paraíso e vêm para a terra, elas são aprisionadas da matéria pelo Demiurgo. Demiurgo é uma espécie de um Deus inferior, um Deus mau, tá ok? Então, olha como Marcion entendeu a coisa. Jeová é o Demiurgo. O Antigo Testamento é fruto desse Demiurgo, tá certo? Cristo, ele veio do Deus verdadeiro. Ele veio para resgatar as pessoas do Demiurgo. Cristo veio ao mundo salvar as pessoas de Jeová. É a ideia que o cara chegou. Ele excluiu todo o Antigo Testamento, ele excluiu os evangelhos, escritos pelos autores judeus, ele ficou com partes do Evangelho de Lucas, e ele pegou partes das cartas de Paulo, porque Paulo interagia muito com o mundo gentílico. Então ele não aceitava nada que viesse dos judeus. E aí ele criou um cânon, apresentou para os bispos. Quando os bispos viram, condenaram na hora. E quando houve essa condenação, por outro lado, houve a preocupação dos bispos em estabelecer, né, as linhas gerais do cânon. Falou, olha, os livros já estão nas igrejas, só que a gente tem que começar a definir qual é o tamanho do cânon. Aí começou a debater em relação a listas. Fizeram listas dos livros que de fato são canônicos. Por quê? Porque eles estavam vendo que estava começando a circular um monte de livro apócrifo. Então, definindo o cânon, a pessoa vai saber, esse livro aqui não pertence ao cânon. Não pertence aos livros sagrados, tá ok? Mas se você for olhar bem, trazendo para o nosso lado cristão, ele tem um pouco de razão. E ele atribui a Jeová. E Jeová, biblicamente falando, é Deus. Então, Jeová enviou Jesus. Jesus não veio salvar as pessoas de Jeová. Jeová é o Pai que enviou Jesus, tá certo? É Deus, e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, dentro dessa lógica bíblica, o Pai envia o Filho envia o Espírito. Ele pegou Jeová e atribuiu ele ao Demiurgo. Exatamente, do diabo. Ele inverteu, e até mesmo quando ele está ministrando aquela palavra, a gente tem que tomar cuidado para explicar corretamente aonde é Jesus fazendo isso. Feitos, tem que deixar bem claro. Pegar como que Cristo fez. Exatamente. Já passou a parte que ele foi ressuscitado. Pois é, tem que deixar bem claro isso. A gente mistura o que Cristo fala e fala que é Jesus, não, é Cristo. Eu sei, exatamente. Então, Cristo Jesus, né, então, mesmo. tirar disso daí também, né? Inclusive, vão haver alguns que vão separar Cristo e Jesus. É uma outra heresia, tá certo? Que vai separar. Não, o Cristo é o Logos divino pré-encarnado, Jesus é o humano. E eles, na verdade, não são a mesma pessoa. Um dominou o outro. Pronto, isso é uma heresia. Tá, ok? A gente vai ver que tem esse movimento herege aí. Arianismo. Estão pregando ainda, né? Arianismo.
O arianismo foi criado por Ário, página 56. O arianismo foi criado por Ário, que fora discípulo de Luciano de Antioquia. Ário era presbítero em Alexandria do Egito. Ele viveu por volta dos anos 256 e 336, depois de Cristo. A controvérsia ariana teve início quando Ário fez oposições doutrinárias ao bispo Alexandre, de Alexandria, obviamente, né? Acredita-se que Ário nasceu na Líbia. Era diácono quando foi excluído por acusação de praticar a heresia em 313, por Pedro, patriarca de Alexandria. Tá? É um outro Pedro, não é Pedro apóstolo. Foi colocado em comunhão novamente por Aquiles, sucessor de Pedro, em 313. Ário tornou-se presbítero de Balcades, onde passou a ensinar a sua doutrina. Em 318 foi censurado, mas persistiu em seus ensinamentos e foi excluído em 321. Eusébio de Cesareia endossou o arianismo. Eusébio de Cesareia, ele é muito importante como historiador da igreja, só que ele tem um calcanhar de Aquiles enorme, que chama-se arianismo. Ele aprovou o arianismo, ele endossou o arianismo. Agora o que acontece? Quando ele viu toda a reação dos concílios contra Ário, ele ficou na dele. Ele não manifestou, ele não defendeu o arianismo com veemência, mas ele era simpatizante do arianismo. Inclusive o arianismo, Ário, ele conseguiu até a simpatia do imperador da época. O imperador gostou da exposição que ele fez da doutrina. Então o Ário foi um grande problema para a igreja. Aí você tem as pessoas que defenderam a igreja contra Ário foram Alexandre, que foi colocado aqui, Atanásio e Ócio. Atanásio foi tão veemente na defesa contra a heresia ariana que ele chegou a ser expulso, chegou a ser desterrado pelo imperador do tempo. Mandou ele para uma terra estrangeira, até que depois de passado um tempo a igreja finalmente conseguiu vencer a batalha contra Ário. Na tela, por volta de 319, Ário, um presbítero de Alexandria, começou a propagar que só existia um Deus verdadeiro, o Pai eterno, princípio de todos os seres. O Cristo Logos havia sido criado por ele antes do tempo, como um instrumento para a criação, pois a divindade transcendente não poderia entrar em contato com a matéria. Cristo, inferior e limitado, não possuía o mesmo poder divino, situando-se entre o Pai e os homens. Ário é o padroeiro dos testemunhos de Jeová, que em João colocam um colchete e dizem que Jesus é um Deus menor, em minúsculo, tá? Ário é o padroeiro dos testemunhos de Jeová. Então é a mesma pregação, que Jesus é um ser criado. E o concílio vai afirmar com todas as letras: gerado, não criado. Por quê? Criado, por exemplo, eu criei este copo. Então, eu inventei esse copo não existiu. Gerado, ele carrega características daquele que o gerou. E aí, Lewis, qual sobrenome eu lembrei? O nome eu não estou lembrando. O Lewis, eu não lembrei o nome aqui agora. Mas o Lewis, ele vai ter uma sacada genial quando ele fala que eterno gera eterno. Da mesma forma como humano gera humano. Quando seu filho nasce, ele é parte de você. Ele carrega suas características. Tá certo? O humano gera humano. Como é eterno, gera eterno. O Pai é eterno, gerou Jesus é eterno como o Pai é eterno. Porque ele tem todas as características. Então, essa sacada foi genial. Por quê? Você tira Jesus do âmbito da limitação do ser criado, que algum dia não existiu. Inclusive, era uma cantiga que eles cantavam, que um dia Jesus não existiu. Jesus sempre existiu, ele é o Logos pré-encarnado, tá certo? Ele é a segunda pessoa da Trindade, ok? Então ele é gerado e não criado. É essa sacada que eles tiveram para defender. E a luta contra o arianismo foi uma luta muito difícil. Pelágio, página 56. Pelagianismo. Estamos encerrando, hein? Caminhando para o final já. Veja só. Pelagianismo. Pelagianismo é o nome que se dá à doutrina criada por Pelágio, teólogo britânico contemporâneo de Agostinho, provavelmente de sangue irlandês, que viveu entre 360 e 420 d.C. Pelágio foi a Roma, ficou chocado com os padrões morais da cidade, por isso tentou fazer algo a respeito. Ele estava convicto de que a doutrina da total depravação humana era a causa de tantas pessoas evitarem assumir a sua responsabilidade moral. E esse foi um dos fatores de suas formulações teológicas. Em 410 d.C., Pelágio foi com seu seguidor
Coelestil, a África do Norte, onde permaneceu por breve período. Isso levou a entrar em contato direto com Agostinho, tá certo? O grande teórico da igreja, que reprovou duramente sua maneira de pensar sobre a constituição do homem. Finalmente, Pelágio foi condenado pelos dois sínodos norte-africanos, de Mileve e de Cartago, nos anos 461 e 418. Olha em tela aí, ó, uma definição legal sobre Pelágio. Seita herética cristã defendida pelo monge Pelágio. O cara é monge, o cara está dentro da igreja. 360 e 425. Que essencialmente consistia em uma posição anti-agostiniana com relação à teoria da graça e predestinação, considerando que a tese de Santo Agostinho sobre essas matérias se avizinhava por demais do maniqueísmo. Sustentou que a graça está difusa na natureza e é um dos atributos do homem, que nasce sem pecado. Olha a questão, que nasce sem pecado, embora os cometa no decorrer da sua existência. Condenado pelo Concílio de Éfeso em 431, desapareceu como seita herética, vindo a surgir como objeto de discussão nas disputas teológicas do século XVII, quando os calvinistas vão chamar os arminianos de semi-pelagianos. Mas aí simplesmente uma coisa infundada, tá? É uma acusação infundada. Mas Pelágio, quando surge, a ideia principal defendida por Pelágio, que o homem não necessariamente nasce pecador, que o homem ele pode, inclusive, em tese, ele sabe que eles não conseguirão, que eles de fato acabam pecando. Mas em tese, o homem pode se manter sem pecado. Mas uma criança nasce com pecado? Sim, a criança nasce com pecado. Todos os pecados destruição da glória de Deus. Ela não tem consciência do seu pecado, mas ela tem mas pecado. Ela já nasce com pecado. Pecado já está intrínseco. É herança de quem? A herança desde a humanidade, desde que houve o pecado em Adão e Eva. Os seus filhos já nasceram pecadores. Em pecado me gerou minha mãe, como disse Davi. Todos os pecados e destruição da glória de Deus. Então o pecado é difundido pela reprodução material. Aquilo que a gente colocou no estudo que a gente fez de Cristo, a geração bioplasmática e ridiplasmática. Bioplasmática, gerada pela vida, o Espírito Santo, Espírito de vida. Ridiplasmática, gerada pela matéria, tá certo? E aí a matéria do homem foi contaminada. Não é que ela é inerentemente má, algum dia ela foi santa, mas ela foi contaminada. Quando ela se contaminou com o pecado, ela transmite o pecado de geração em geração. Então as pessoas já nascem do pecado. Ok? Aí o pecado, essa ideia, essa concepção, ela vai ser fundamental para a questão da salvação em Cristo pela graça. Se uma criança morre indo na sua ingenuidade, ela é salva por Cristo. Ninguém é salvo por si mesmo, ela é salva por Cristo. Ok? Então, mas mesmo com pecado. Todos são salvos com Cristo através do mesmo com pecado. Nós também somos salvos mesmo com pecado. Tá certo? Como é que Cristo opera a nossa salvação? Como é que Cristo opera a nossa salvação? Essa teologia é muito doida. Não, ela está discutindo coisas difíceis. Então veja, o que é sacrifício vicário? O sacrifício vicário é o seguinte: você não tem condições de se salvar, você é um pecador. Alguém vai imputar. O que é imputação? É isso que eu quero entender. Sim. Se a criança não confessa o seu pecado, quando você... É uma doença. Uma doença está dentro da minha Constituição. Por exemplo, uma doença que contaminante, né? Tem doenças que não passam, mas doenças que são contaminantes, ela passa para o meu filho. Por isso que se você tiver uma sífilis, uma AIDS, ela passa a impregnar isso, ela passa a impregnar a sua constituição corporal. Ela tem uma doença que se atrela até o seu DNA, né? E ela, quando passa para a criança, gera defeitos. Então, quer dizer, o pecado não é um objeto que você tenha fora de si. O pecado ele está incorporado na sua matéria. Por isso que quando Cristo vem, qual é toda a questão da salvação? Por que ele é vicário? Porque você não tem condições de operar isso. Então, alguém vai ter que te substituir. Por que ele é imputado? Tá certo? Porque você não tem como comprá-lo. Alguém vai ter que te dar. Então, Cristo vai, substitui você, adquire a justiça e imputa. Ele dá a você a justiça dele. Por isso que nós somos salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus.
Por quê? De nós não veio salvação, veio de Jesus, veio de Cristo. Ele vai impor a você. Deus olha para você e vê o sangue de Cristo, está salvo. Começa a contar vantagem, porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu evangelizei. Não adianta. Até as coisas boas que você fez porque Deus te deu o Espírito dele. Porque você não ia fazer de si mesmo. E até que é bom, né? Porque se você só fosse fazer as coisas também... Exatamente. Mas nenhuma delas vai comprar a tua salvação. A salvação... Eu acho que colabora também com aquela coisa que eu falo assim, por exemplo, né? O mundo é mundo, tá aí. Sim. Né? Mas aí às vezes eu falo assim, se tiver que ser destruído, Deus cuida disso. Aí está. Porque senão o cara fica lá, como estava no folheto lá, estamos sob uma grande ordem, estamos mudando para o computador. Você tem que voltar sempre à fonte, não tem jeito, porque você vai se afastar, você tem que voltar sempre à fonte. Deixa eu caminhar só mais um pouquinho, pode falar. Posso falar? Pode falar, rapidinho. Da mesma forma, a gente ficar na igreja levando as coisas e achar que quando você vai morrer, naquele último instante, pede perdão e Deus vai o perdoar. Isso é uma fria. Porque a Bíblia fala que ele não tem o que Isso é uma fazer com fria, você. pois é, isso é uma fria, Então, porque... Não, olha só a mentalidade da pessoa. Ela já está premeditando que ela vai estabelecer, ela vai continuar numa ação de pecado, acreditando que vai ter um último momento, que ela vai estar consciente que é o último momento e que ela vai pedir perdão. É a maior fria isso aí. Para começar, Deus já viu toda a sua intenção, já caiu tudo por terra. Porque na realidade a gente vai criando uma fisiologia de vida para a gente que é um perigo. Arrependimento é aí onde entra a complexidade da graça. Arrependimento não é como você fazer um sacrifício de uma ovelha. Você pegar uma ovelha e lá e imolar. Você sacrificou. Agora, arrependimento é sincero. Se não houver sinceridade no arrependimento, é a mesma coisa. Não adianta. É a mesma coisa, eu pego. A salvação não é porque eu sou bonzinho. A salvação é porque eu creio em Cristo para a salvação. E eu me submeto a Ele, eu obedeço a Ele. Mas às vezes acho que também eles esquecem de dizer que porque eu acredito e creio e confio em Jesus, eu acabo praticando as boas obras. Sim. É consequência. Exatamente. Vou fazer o quê? Tiago falou, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé pelas obras. É morta, né? Exatamente. Fé sem obras é morta. Então, é uma consequência. Fazer coisa boa. É isso aí. A consequência de uma fé viva é obras. Né? Olha o apolinarismo lá na página 58. Ó. Dá uma olhadinha para mim. Ó. Página 58. Ó. Vocês estão pegando fogo. O apolinarismo, tá. Não, eu não estou falando meu, mas não, maravilha, tá. O apolinarismo é o nome de uma heresia do quarto século que leva o nome do seu originador, né? O Apolinário, o jovem. O Apolinário nasceu em 300 ou 315, não tenho certeza, e morreu em 392. Parece que viveu toda a sua vida em Laodiceia. Olha aí Laodiceia aí, ó. Ao sudeste de Antioquia. Era um homem de capacidade tão rara e de santidade tão atraente que até mesmo seus opositores mais irredutíveis homenageavam seu caráter sólido. Então o cara tinha postura. Só que doutrinariamente tinha erros. Ainda jovem veio a ser um obreiro leigo na igreja de Laodiceia, sob o governo do bispo Teodoto. O Apolinário foi excomungado por pouco tempo, por ter frequentado uma atividade pagã. Em 346 foi excomungado agora foi excomungado, expulso da igreja, pela segunda vez pelo bispo Geórgio. Apesar disso, a congregação nicena de Laodiceia elegeu bispo em 361. Então o cara era tão bem quisto lá, que a igreja resistiu à excomunhão. Então a igreja daquela cidade manteve ele lá como bispo deles. Aqui na tela, Apolinário, bispo de Laodiceia, que também viveu na época de Justino Marte, quarto século. Plenitude da humanidade. Isso aqui está falando sobre o caráter de Cristo, que ele supervalorizava a humanidade de Cristo, via mais pela questão da humanidade. O Logos divino tomou o lugar da mente humana. O que ele está dizendo aí? Veja, o que nós cremos em Jesus? Na união hipostática. O Jesus Logos, tá certo? 100% Deus. O Jesus homem, tá certo? 100% homem. Ambos estão plenamente unidos, ok? Eles são uma pessoa só, com natureza plenamente humana e plenamente divina.
Ok? Ah, me explica melhor isso aí. Isso é mistério, meu querido. Isso é assim, é um ato divino. Ele é um ato sobrenatural, miraculoso. Ele não vai ter uma explicação científica. É simplesmente declarado que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, ao mesmo ser. É uma plena união. Apolinário, por não aceitar... isso aí. Apolinário, por não aceitar as concepções, ele preferiu especular. O que ele especulou? Que o Logos, quando veio e tomou o corpo, o Logos obliterou, apagou a mente do corpo, tá certo? Anulou. Sei lá, você pega um outro, você que entende mais essa linguagem, um outro software, põe na máquina, limpa aquela, tira um Windows XP e instala outra. Então ele acreditava mais ou menos dessa forma. O Logos veio, pegou a máquina, né, e tirou o outro que estava lá. Então isso é uma heresia, tá certo? Isso aí você está negando a humanidade. Você está dizendo que Jesus não era humano totalmente. A humanidade de Jesus foi destruída. Quando Jesus tem a sua humanidade destruída, na concepção dos apologistas da época, Jesus não pode cumprir o plano de salvação de seres humanos se ele não for um humano também. Se ele não tiver passado pelas aflições como um ser humano. Então por isso que Jesus era homem e era Deus ao mesmo tempo. Ele era homem, passou pelas mesmas aflições. Ele era Deus, morreu e ressuscitou. Só que se você for olhar na Bíblia, Jesus usou mais Deus do que humano. Quando você vê ao longo dos evangelhos, por exemplo, o evangelho de Marcos, ressalta mais a humanidade. O Jesus servo. O evangelho de João ressalta mais Jesus Deus. Milagres, usando o lado de Deus. Sim, exatamente. Mas quando ele faz, por exemplo, seus milagres, ele diz que nós podemos fazer milagres até maiores. Então é isso que ele está mostrando. Não conseguiu. Ninguém vai conseguir, não. Mas ele disse, é possível. Exatamente, é isso que ele veio mostrar. É que nós somos cabra ruim que não segue tudo que ele mandou. Mas se for trazer mesmo dentro da parte que ele fez humano, pois é. Falando mesmo dentro da parte humana, sim. Pedro como humano também, ele andou sobre a água. Andou sobre as águas, pois é. Então, mas afundou. Jesus como humano, ele falou, e Pedro dentro da sua capacidade humana, dentro da sua... Como ser humano ele andou, exatamente. Jesus não deixa... Você vê. Até começa bem, mas... Apolinário, condenado em Constantinopla, 381, negavam a integridade da natureza humana de Jesus Cristo. De modo nenhum, Cristo tinha nous, tá certo? Nous é consciência, inteligência. E pneuma, humanos, além daquele concedido pela natureza humana. Então, nous é você ter a razão, tá? Você ter a consciência humana. Então, ele diz que o nous humano foi apagado, ok? E aí, nous e pneuma. Pneuma é o espírito, né? Característica mais espiritual. Além daquele concedido pela natureza divina. Então, a natureza divina apagou essas características do humano. Tomou lugar. Cristo tinha só pneuma e psique. Tá certo? Psique é alma humanas. O lugar do nous, ou pneuma humanas, foi preenchido pelo logos divino. Apolinarismo é uma tentativa de construir a doutrina da pessoa de Cristo nas formas da tricotomia platônica. Aí você tem essa questão de destruir a racionalidade humana de Cristo, destruir a consciência humana de Cristo. Apenas a consciência divina estava presente ali. Dá tempo ainda? Vamos. Estão pregando ainda, calma aí. Vamos passar só mais esse. E aí, a aula que vem eu dou sequência na continuidade. Já sabia que não ia terminar hoje. A aula que vem é prova. Vamos lá, nestorianismo. Vou encerrar com nestorianismo. Página 60. Quarta lição, isso aí. Nestorianismo é o nome dado à doutrina cristã atribuída a Nestório, um famoso pregador em Antioquia que se tornou bispo de Constantinopla entre 428 e 431 depois de Cristo. De acordo com a história eclesiástica, ele era um homem bom que muito se preocupava com o aspecto doutrinário da igreja. Ele muito lutou para acabar com as heresias da área que estava sob sua jurisdição. Então ele foi um apologista, lutou contra heresias. Mas infelizmente ele não foi bem sucedido na sua defesa no tocante à natureza de Cristo Jesus. Naquele tempo, a igreja ainda não havia consolidado as controvérsias que giravam em torno da natureza de Cristo. Foi nesse fogo cruzado que Nestório se envolveu e se deu muito mal. Olha em tela ali, definição de nestorianismo. Veja,
Nestorianos, representados por Nestório, bispo de Constantinopla, quinto século. Unidade da pessoa, ele está afirmando aqui. A união era moral e não orgânica. Assim eram duas pessoas. O humano era completamente controlado pelo divino. Duas pessoas como se tivesse assim. Não, as duas pessoas quando chegaram, o Logos veio e tem aqui o humano. Elas não se uniram para Nestório. Elas ficaram uma, né, descolada da outra. Então o Logos dominava o corpo, mas eram duas pessoas. É como se Jesus fosse bipolar. O Jesus humano, quem está falando agora? O Jesus humano, quem está falando agora? O Jesus divino. E ficava nessa confusão, tá certo? O Jesus divino dava bom dia para o Jesus humano. E ficava nesse impasse. Então o Nestório, ele até era uma boa, como disse aí, até uma boa gente. Mas ele foi tentar entrar nessa especulação em cima dessa doutrina e ele se deu muito mal. Né? Ele não conseguiu fechar uma definição que fosse ortodoxa, né? Uma definição que fosse bem aceita. Sínodo de Éfeso condenou ele, 431. Se a morte de Cristo fosse o ato de uma pessoa humana e não um ato de Deus, ele não poderia ser eficaz. Cirilo de Jerusalém foi um dos apologistas que lutaram contra o nestorianismo. Nestório, exonerado do patriarcado de Constantinopla em 431, negavam a união real entre as duas naturezas, divina e humana, em Cristo, tornando-a mais uma unidade moral do que orgânica. Né? Então, moral por quê? Porque tem um conceito moral que rege. Então, o Logos rege o humano, mas não está organicamente, totalmente, plenamente unificados. Recusavam-se, portanto, a atribuir à unidade resultante os atributos de cada natureza e consideravam Cristo como um homem, em relação bem próxima com Deus. Assim, eles sustentavam virtualmente duas naturezas e duas pessoas, em vez de duas naturezas em uma pessoa. Duas naturezas em uma pessoa. Veja, Jesus diz, o Pai é maior do que eu. Jesus, homem, né, que foi gerado do ventre de Maria. Jesus diz, perdoados são os teus pecados. Só Deus pode perdoar pecados, Jesus perdoa pecados. As pessoas se inclinam e adoram Jesus. Ele repreende? Não, ele aceita, porque ele é Deus. Então são duas naturezas em uma pessoa só. Vai explicar isso? Pergunte para Deus. E aí Nestório foi querer tentar explicar, tentar especular. Deu tudo errado. Vamos deixar eutiquianos para a próxima aula e a gente segue com as outras seitas que a gente vai ver. Eutiquianos, adventistas, TJ, né, muonismo, o reverendo Moon. Então a gente termina na próxima aula e prova. A próxima aula é aula integral e prova. Ok? Em nome de Jesus. Já falou, só para a gente relembrar, tá? Rapidinho para a gente relembrar, aqui o gnosticismo, né, que começou a invadir, aí tentando entrar na igreja, trazendo influência, né, sobre os grupos cristãos. Então foi muito combatido pelos apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, combateram intensamente aí a tentativa do gnosticismo de influenciar a igreja que estava nascendo. Aqui essas heresias que abordam questões cristológicas de forma distorcida, e aí dentro dessas heresias vimos os docetistas, né, de Doquel, de parecer, afirmando eles que Cristo não era humano de verdade, mas apenas tinha uma aparência humana, sendo ele puramente um ser espiritual, e isso já influência, né, gnóstica, tentando entrar na igreja. Então aqueles que afirmavam isso já estavam sob influência gnóstica. O macionismo, que negava que o Deus do Antigo Testamento fosse o Deus Pai, né, que fizesse parte da Trindade. Ele atribuía o Antigo Testamento à autoria de um chamado Demiurgo, que é um Deus inferior, é um Deus que na verdade criou o mundo para aprisionar os homens à matéria, sendo então o corpo uma prisão para a alma, precisando então se libertar dessa prisão para subir às regiões celestiais e ter um encontro com o Deus que está, além, né, o Deus totalmente espiritual. Então eles rejeitavam o Antigo Testamento e rejeitavam a pessoa de Jeová. Aí Marcião tentou criar um cânon próprio, mas foi rejeitado pela igreja. Então o marcionismo, o arianismo, que negava que Cristo fosse Deus, mas que ele é apenas um homem elevado. A gente vai ver a ressurreição do arianismo com a manifestação agora dos testemunhas de Jeová. Né? Então a forma de teologia deles traz de volta essa concepção arianista. Pelagianismo, que negava que os homens fossem afetados pelo pecado universal, pelo pecado que teve início lá no Éden, com Adão e Eva,
Então ele dizia que, pelo menos em tese, o homem poderia viver totalmente sem pecado e poderia alcançar a salvação pelas suas obras. Então temos aí o combate de Agostinho de Hipona, né, ao pelagianismo, principalmente com as obras A Graça, né, os 2 livros A Graça de Agostinho. Pelagianismo, os apolinaristas, né, o Apolinário, que vai enfatizar aí a questão de, só para relembrar aqui, ele vai, semelhante ao etiquianismo que a gente vai ver agora, ele vai dizer que Cristo, quando veio o Logos divino, ele tomou toda a situação ali, e na verdade não há um pleno homem e pleno Deus, mas simplesmente a mente do homem foi totalmente tomada pelo Logos divino. Então Cristo não tinha uma consciência humana, ele era plenamente tomado pela consciência divina. Sendo assim, prejudicava a natureza humana de Cristo. Sendo assim, Jesus não é plenamente homem. Tá ok? Então, o Apolinário afirmava isso, né, e foi contraditado aí pela igreja. Pode ser, tudo bem? Apolinário, nestoriano. Então, os nestorianos, de Nestório, né, foi patriarca de Constantinopla. Ele tentou trabalhar em cima dessa questão da cristologia e da união hipostática, só que ele falhou ao não chegar ao entendimento de que a natureza humana e a divina estavam plenamente unificadas. Tá ok? Então ele dizia que na verdade Jesus tinha 2 naturezas. Pode vir, mano, pode vir, pode entrar. Fica à vontade. Isso aí é invenção nossa aí. Pode ir. Prioridade é de vocês. Isso aí. Graças a Deus. Então o Nestório, que era uma pessoa muito considerada, muito respeitada, mas por falhar nessa conceituação, acabou se prejudicando o seu ministério. Foi excluído pela igreja, mas na verdade muitas pessoas continuaram seguindo ele como líder, e até hoje existe uma igreja lá no Oriente Médio que tem origem nos nestorianos, tá? E aí a aula de hoje é Eutiquianos, que é a página 61 da apostila de vocês. Só para dar uma lida aqui na introdução, diz o seguinte, ó, página 61, monofisismo ou eutiquianismo. Monofisismo é o nome da teoria que afirma o conceito de uma única natureza residente na pessoa de Cristo. Uma única natureza residente na pessoa de Cristo. Tal conceito é extraído do termo grego monos, que é um, e physis, natureza. Esse conceito é chamado também de eutiquianismo, porque foi defendido por Eutico, líder de um mosteiro em Constantinopla, nos anos de 378 a 454, né, quando ele viveu. O argumento de Eutico era o erro oposto ao nestorianismo, pois negava que as naturezas humana e divina em Cristo permanecessem plenamente humana e plenamente divina. Para ele, a natureza humana de Cristo foi sublimada, ou seja, desapareceu, ao ser absorvida pela natureza divina. Isto feito, as 2 naturezas, a humana e a divina, foram modificadas, transformando-se assim num terceiro tipo. Então, esse monos, ele vai ser a síntese da união do Logos com Jesus humano, que foi gerado no ventre de Maria. E aí não vai ser uma plena união, uma hipostase entre natureza divina, Logos divino, e natureza humana, convivendo plenamente humano e plenamente divino. Vai ser, na verdade, uma mistura deles, dando resultado a um terceiro ser. Tá ok? Então, é isso que Eutico propunha. É como você pega 2 elementos diferentes. Você pega água e tinta, e você bate eles. E aí não é nem totalmente água, nem totalmente tinta. É uma terceira coisa, uma tinta diluída. E aí Eutico, ele tenta conceber desta forma a ideia acerca de Cristo. Qual é o problema? A gente viu as consequências geradas por esses erros, principalmente na matéria de soteriologia. A gente viu, por exemplo, a soteriologia desenvolvida por Anselmo da Cantuária, que foi assim muito boa, não é totalmente perfeita, tem algumas pessoas que não aceitam ela, mas é muito aceita, é largamente aceita, principalmente no âmbito da reforma, que ele diz que com relação à salvação do homem, nós temos uma problemática muito séria. Por quê? A dívida construída, adquirida pelo pecado é em relação a Deus, porque todo pecado é ofensa à santidade de Deus. Mas quem cometeu a ofensa foram seres humanos. Então nós temos aí a necessidade de um ser que ao mesmo tempo tenha características humanas, para que sofra na carne humana as consequências do pecado. O juízo de Deus seja sanado, caia sobre ele.
mas ele também precisa ter uma natureza divina, porque ele precisa ir diante de Deus e apresentar o seu sacrifício. E somente um ser divino pode se apresentar diante da majestade divina. Então, o Anselmo da Cantuária, de uma forma muito inteligente, ele concebe a necessidade de que Cristo seja Deus e homem. E aí ele diz, a Escritura Sagrada nos revela Cristo dessa maneira, porque esta era a intrincada necessidade da salvação, do resgate da nossa alma. Na cruz, um homem está sofrendo, e o juízo de Deus está caindo sobre ele, em substituição, sacrifício vicário ao pecado dos homens, da humanidade, porque foi um homem que pecou. Mas ao mesmo tempo que é um homem, também é Deus, porque ele diz, a minha vida ninguém a toma, eu a dou, eu tenho o poder de dar e tomá-la de volta. E não somente isso, ele entrega a sua vida na cruz e toma do seu próprio sangue, como Hebreus desenvolve de uma forma muito intensa, ele toma não de sangue alheio, mas do próprio sangue. Ele não faz sacrifício por si mesmo, porque não tem pecado, mas sim pela humanidade. Ele se apresenta no Santo dos Santos, não a cópia do tabernáculo, mas no céu, diante de Deus. E ele paga os pecados com o seu próprio sangue. E o seu sangue, o sangue da nova aliança, ele nos purifica de todo pecado. E ele elimina toda necessidade de qualquer tipo de sacrifício posterior. Então veja, o humano e o divino têm que estar presentes. Então tanto o nestorianismo, que negava a união, tá certo? Como se tivesse duas naturezas conflitantes ali convivendo no mesmo recipiente, tanto o eutiquiano, que diz que na verdade Jesus é uma síntese de Logos divino e Jesus humano, os dois erram. E os dois prejudicam todo esse conceito da salvação, onde nós temos um ser plenamente humano que paga os pecados na cruz, um ser plenamente divino que se apresenta diante de Deus e oferece seu próprio sangue em substituição ao nosso. Tá, ok? Então, todas essas heresias aí prejudicam tanto na questão cristológica como soteriológica. Por isso que a gente coloca aqui para a gente ficar muito bem claro que em qualquer momento, e é uma coisa que a gente precisa ter na aula de seitas e religiões, a qualquer momento surgem essas ideias de novo. Então, pessoas, muitas das vezes, incautas, por não se dedicarem no estudo, não se dedicarem no aprendizado, e começarem a pregar na raça, começar a profetizar besteira, começar a inventar um monte de moda, eles acabam incorrendo em uma ou outra heresia dessas. E aí, pessoas preparadas têm que estar atentas e corrigir, e fazer a devida correção para que isso não se prolifere na igreja. Isso não venha afetar, né, a noção correta acerca de Cristo. E aí, para fechar, na apostila nem tem, mas eu acrescentei os ebionistas. Os ebionistas, basicamente, são judaizantes, tá? Que num primeiro momento tentaram conviver dentro da igreja, só que eles não se converteram, eles não abriram o coração para crer em Cristo como Deus. Pode ser outro bem? Para crer em Cristo como Deus. Então, eles tinham Jesus como um grande líder, um grande profeta, mas não como Deus. Então, eles continuaram durante um tempo na igreja, tentaram, né, colocar essa questão de que Jesus Cristo foi um grande profeta, um grande homem de Deus, mas ao serem refutados pela igreja cristã, que afirmava a deidade de Cristo, tá certo? Eles não puderam permanecer conosco. Então, esse grupo se separou, durou um tempo, mas eu acredito que nem deva ter mais defensores. Agora, não é porque este grupo sumiu na história que as ideias dele não retornem. Então, em alguns momentos, alguns grupos acabam ressuscitando certas heresias dessas, né, por não se atentarem à veracidade da palavra de Deus. Aqui é um crédito que eu quero dar por esses slides aí, esses slides aqui, ó, que eu trouxe, né, esses aqui. Esses estudos eu achei muito interessante e eu consegui encontrar eles nesse site aqui. Então é um crédito aí ao pastor W. Costa, tá? Por esses slides aí que ele preparou. Aí esses outros aqui são de outros estudos. Veja só, por que surgem os credos? Esses credos e confissões, eles são um parecer da igreja que se reúne em concílio e que estuda essas problemáticas e que se manifesta, né, e se posiciona da maneira como deve ser, né, coloca de uma forma bem clara, a maneira como deve ser entendido corretamente a doutrina acerca de Cristo, a doutrina acerca de Deus, a doutrina acerca da Trindade, tá certo? Então, ele se manifesta desta maneira, desta forma, para que não haja possibilidade de confusão. Então, por isso que é interessante a gente estudar esses credos. Veja só, credos e confissões, ó. Partindo para um sentido mais estrito sobre os símbolos da fé, e sendo aquilo que a igreja afirma enquanto símbolos ao longo da história,
Temos os credos e confissões, ao qual temos o apostólico, que estudamos, mas também outros que fazem parte desse fio que conduz a igreja até os dias de hoje. Na igreja primitiva, os credos e confissões eram empregados de duas formas. Os credos e confissões eram empregados de duas formas: doutrinariamente, ensinando a verdade contra as heresias e confirmando a fé dos novos convertidos, a regra de fé; liturgicamente, declaração no batismo, na Santa Ceia, no culto. Alguns símbolos são importantes de serem citados aqui, são eles: credo apostólico, afirmação da igreja primitiva a respeito da doutrina dos apóstolos, ênfase nas verdades fundamentais da igreja; credo de Atanásio, 500 depois de Cristo, reflete a teologia dos 4 primeiros sínodos ecumênicos da igreja, ênfase na defesa de Cristo e da Trindade; credo niceno-constantinopolitano, 325 depois de Cristo, é um dos mais importantes credos da igreja cristã, combateu as heresias. Credo de Calcedônia, 451 depois de Cristo, procurou estabelecer a unidade teológica da igreja. Veja, credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, região dos mortos, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja. E coloca católica por quê? Católica no latim universal. Na Igreja Universal em Cristo, a Igreja Universal dos salvos. Não na Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma instituição que vai surgir da união entre Igreja e Estado. Então está falando aí da Igreja Universal dos salvos, da Igreja espalhada na terra, ok? Na comunhão dos santos, obrigado, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém. Essa sintetiza aquilo que a igreja entende como correto das Sagradas Escrituras, dá um norte, dá uma orientação, tá certo? Então, para aquele que não vai ter condição de estudar largamente, extensamente todo o texto sagrado, porque poucas pessoas tinham essa condição, você tem um credo desse que sintetiza a doutrina, que as pessoas podem se sentir seguras em relação às doutrinas que devem ou não adotar. Veja esse outro, credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. As ênfases mudam, Então as ênfases vão ser sobre uma questão ou outra que está sendo combatida por certas heresias. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, isso aqui é extraordinário, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. A heresia que está sendo afirmada do arianismo, eutiquianismo, nestorianismo, tentando tirar Jesus do cetismo, tentando descaracterizar Jesus, tirar a sua deidade. Então, é isso que ele está combatendo. Veja só. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação desceu do céu. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida, que procede do Pai, é do Filho, e com o Pai e o Filho, e é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Muito bem, agora terceiro para fechar. O credo cristológico, um enfoque aqui só sobre a questão cristológica, Ali ampliou mais. Ali era sobre a questão do Espírito Santo, sobre a questão do Deus Pai, aqui é só sobre a questão cristológica, tá? E a gente parte para essas análises aqui, ver um pouco do adventismo, que aí, continuando, aqui temos as heresias